Vamos abrir no livro mais interessante da Bíblia, qual é? Apocalipse. Amém. Vamos falar do Apocalipse. Este é o livro que eu simplesmente... Tem gente que diz que estamos nas curvas do Apocalipse. Outros já tocou uma trombeta, tocou duas, tocou três, tocou quatro. O Apocalipse ainda não começou. Amém? Posso dizer isso com muita tranquilidade. Vamos ler lá no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Não é pregar, porque eu não sou pregador, pregadores estão aqui, né? Eu sou apenas ler um pouquinho de nada a Bíblia. Graças a Deus ele me deu essa grande oportunidade. Capítulo 4, versículo 5. Eu vou falar de duas coisas. Não toque nas outras, porque vai ser muitos versículos e a gente tem pouco tempo, graças a Deus. Capítulo 4, versículo 5. Que diz o seguinte. Posso ler? Eu vou ler alguns versículos também para vocês saberem o que está escrito. E tem muitas coisas que não estão sendo faladas, não estão pregando e não estão mostrando, certo? Capítulo 4, versículo 5 do livro de Apocalipse. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Agora veja o detalhe aqui. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, diante do trono, não volto, porque eu vou para o capítulo 24, versículo 27 do livro de Mateus, você vai ver que do Oriente sai como do Ocidente ao Ocidente, do Oriente ao Ocidente, sai como um relâmpago. E isso é muitas águas, é povos, nações, línguas, é a igreja do Deus vivo. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos lá para o capítulo 11 do livro de Isaías. Capítulo 11 do livro de Isaías. Mostrar esses 7 Espíritos a você. Versículo 1 e 2. Isso é escatologia. Escatologia. Capítulo 11 do livro de Isaías. Versículo 1 e 2. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutífero. Aqui onde nós estamos, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se você contar que tem 7 funções, 7. São os 7 Espíritos que estão lá diante do trono. Vamos botar que aqui seja o trono. Aqui é o trono, onde Elohim está sentado, o mestre está sentado. E diante do trono tem essas 7 lâmpadas. E os 7 Espíritos. Que coisa boa, Jesus está presente. Aleluia. Eita, eita, glória. Aleluia, Senhor. Jesus está dizendo que vai haver um grande movimento neste lugar. Vai tirar gente, vai botar gente. Eita. E vai elaborar leis contra o povo de Deus. Capítulo 10 do livro de Isaías fala sobre essas coisas. Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem a pressão, para desviar os pobres do seu direito e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Está vindo por aí, né? Amém? Vamos voltar para os 7 Espíritos. Então, verá, se você contar que tem 7 Espíritos, os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, correto? Agora vamos para o capítulo 3 do livro de Zacarias, que vai falar também destas coisas. O que significa esses 7 Espíritos? Capítulo 3 do livro de Zacarias, versículo 9, que diz o seguinte: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única está 7 olhos,
E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Entenda, ele vai botar os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando você fala da palavra de Deus, ele automaticamente vai saber, porque está saindo virtude dele. Fala da verdade, do temor de Deus, do conhecimento de Deus, do entendimento de Deus. Então está saindo virtude daquela pessoa que está falando. Então significa que Deus está confirmando. Paulo disse o seguinte: quando eu falo da palavra, eu falo sem medo, porque eu sei que não estou pecando. Nesse momento eu não estou pecando. Quando eu sair daqui, aí é possível ali, daí no banco eu pecar. Eu peco palavra, pensamento e obra. Capítulo 4 do livro de Zacarias, versículo 10. Veja bem o que significa estas coisas. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor. Quem trabalha com alvenaria, que eu já, lá em Recife, nós temos algumas casas, eu levantei parede. Quando você levanta a parede de alvenaria, de tijolo, você bota amarrado um com o outro, mas põe o quê? Uma régua ou linha, mas põe um prumo em cima. Quando você põe o prumo, você vai ver uma linha descendo com peso. E ele vai ver se o muro está sendo feito correto, se está alinhado. Quem trabalha com alvenaria? Não é isso? Quem? No trabalho eu conheço. Quem? O prumo. Entendeu? Então o prumo endireita a parede, o prumo endireita os muros. Agora, o que é muro? O que é muro na Bíblia? Capítulo 49 de Isaías, versículo 16. 49, 16 de Isaías. Diz o seguinte: 16. Veja bem o que está escrito no 49, 16 de Isaías. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Vamos para Jó 12:10. Se eu não me engano é 12:10 de Jó. Jó. Entendeu aquele versículo, né? 12:10 de Jó. Antes de Salmo. 12:10. Veja bem o que tem no capítulo 12, versículo 10 do livro de Jó. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Então, na sua mão está toda a nossa vida, está nossos muros, nossa conduta, como nós podemos andar. Então está tudo diante de Deus, não tem nada fora. Não pense você que por problemas que você está passando na sua vida, Deus se ausentou de você. Não. A Bíblia diz que Deus foi tentado e nos suporta quando somos tentados. Ele só não suporta-nos quando nós pecamos. Aí ele se ausentará. Porque isso que ele disse lá na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Só que esta frase, nós os crentes não podemos dizer. Podemos dizer o seguinte: Eli, Eli, lema, lá é lama. Nós dizemos lema, porque Eli, Eli, é Eli, Deus, Eli, meu, Deus meus, lema, para. Ele disse lama, por quê? Mas o sabachthani a gente não pode dizer. Não temos esse direito. Por que me desamparaste? Ele não desamparou ninguém aqui. Ele lá na cruz. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Filho de Deus. Foi do céu. Lá na cruz ele diz: por que me desamparaste? Para ele hoje me amparar e não faltar nada para mim. Porque até faz 65 anos que eu nasci, só faltou uma coisa para mim: chegar no céu. Tudo que tem, Deus me deu. Tudo. Ele ainda faz o seguinte: eis que põe uma porta aberta diante de ti, ninguém vai fechar. Foi eu que abri. Aleluia, Senhor. Oita. Bendito seja Deus. Ninguém fecha, ninguém tem poder para fechar, só Ele é quem fecha. Mas eu te digo hoje, está diante de ti a porta aberta. Pedi, desce-te-á. Batei, abre-se-me-á. Ai, buscar e acharei, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu me recuperar.
Capítulo. Pronto. Então, os muros estão na mão do Senhor, que somos nós, as nossas vidas estão está na mão do Senhor. Agora, quando ele diz que estamos diante do trono, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, tem outras coisas também. Vamos para lá, para o Apocalipse, esse livro é extraordinário. Para você entendê-lo, tem que ler ele todinho. Veja bem, capítulo 5, 6, diz o quê? Capítulo 5, 6 de Apocalipse, eu olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses 7 Espíritos são enviados por toda a terra. Quando ele fala terra, ele fala terra aqui que eu estou pisando? Não, ele me chama de terra. Está sobre mim. Está na minha mente. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Então, quando ele diz que nós temos a mente de Cristo, esses 7 conselhos que tem no capítulo 11 de Isaías, está sobre mim. Tem irmãos que dizem, eu estou orando a Deus, ele me dá força para ler a Bíblia. Aí eu digo a ele, você não precisa orar dessa maneira. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui sobre nós. Cada um aqui tem uma porção. Eu não vou dizer a você que você vai profetizar, expulsar demônio, orar a Jesus curar. Eu não vou dizer, porque a cada um foi dado uma unção. Mas o Espírito é o mesmo. Você não precisa pedir, Senhor, me dá sabedoria. Por quê? Porque Ele já te deu. O Espírito Santo é a sabedoria. Está sobre mim, está sobre você. Porque nós temos a mente de Cristo. Quando eu digo que temos a mente de Cristo, nós temos toda a Bíblia na nossa mente. Basta eu dar desenvolvimento a ela, a entrar com mais sabedoria em mim. Porque capítulo 36 do livro de Ezequiel diz, eu vou tirar o coração de pedra. Vou botar um coração de carne e vou botar o meu espírito sobre você. Aleluia, então, Deus. Não tem como você dizer, eu não tenho sabedoria, eu sou um pobre, eu sou aquilo. Eu não diga isso. Diga, eu posso, eu tenho, eu quero, eu vou vencer, eu já venci, eu posso, eu tenho, eu vou vencer, já venci. Diga assim, com fervor, com coragem. Não diga, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não. Nós servimos a um Deus vencedor. Vencedor. Que venceu e saiu para vencer. Não é essa a posição do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Que aquele ali que está sentado ao cavalo branco, com um arco sobre si e com uma coroa que não é de ouro, é o anticristo que vai fazer um acordo com muitos. Capítulo 9, versículo 27, Daniel parece, se eu não me engano, diz o seguinte, e ele fará um acordo com muitos, não é com todos. Por quê? Comigo ele não vai fazer acordo, com a igreja ele não vai fazer acordo, com muitos, não com todos. E tem nações que não vão aderir ao anticristo, vai ser uma peleja, um contra o outro. Lembra do começo que ele vai elaborar, legislar leis contra o povo que não segue a ditadura que vem por aí. O que acontece? Já tem uma lei, um decreto no Brasil que não pode mais pregar o evangelho dentro das penitenciárias. Já não pode mais. O senhor Luiz Lula da Silva disse que proibiu, não pode mais pregar. Lá em João Pessoa estava, não sei se ainda está, proibido o evangelho na rua. Entendeu? Então estão legislando lei contra, aleluia, não contra Silvio, mas contra a pregação do evangelho. Agora veja, o mal que o evangelho faz é muito grande. Eu era um cachaceiro, deixei de ser cachaceiro. Deixaram de ganhar imposto comigo, né? Eu não tomo mais cachaça, não é verdade? Pega um maconheiro, ele deixa de ser maconheiro. Deixou de ganhar imposto. Porque de qualquer maneira, tem algum imposto naquilo ali. Tem um papel que é feito, faz os negócios lá, sei lá como é, que eu nunca fumei maconha, graças a Deus. Então, pega uma prostituta lá da Rio Branco, falando de Recife, você venha. Ela falou, eu vou para aí, venha, você vai ser crente. Eu não quero mais, você venha. Você é escolhida, você é descendente de Abraão. Capítulo 3, versículo 7, livro de Gálatas. Todo que é nascido da fé de Abraão é israelita. E Jesus, versículo 16, é
o descendente de Abraão. E no versículo 29 diz que todo que é nascido em Cristo é israelita. Entendeu? Então, nós somos chamados de um mundo que está totalmente perdido, desgraçado. Mas Jesus disse agora, tu vem e tu és bendito. Tu era um miserável, desgraçado. Nós éramos tudo isso. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, você vai ver que a sétima igreja diz assim, tu se acha rico, te estás enriquecendo, mas Jesus disse para ele, tu és um pobre, um miserável, um desgraçado, um nu e cego. Então, ele chamou isso tudinho de quem não é cristão. Mas quem é crente, ele disse, agora tu és bendito. Baruch, és bendito em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, esse assunto aqui é bom. Ele vai de Gênesis a Apocalipse. Não dá para pregar em 15 minutos, 10 minutos, né? Então vamos parar por aqui, amém? Não, pastor, não voltou de termo, não, pastor, pode puxar aqui. Para. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai, shalom. Shalom, Adonai, shalom. Shalom, Adonai, shalom, Adonai. Shalom, Adonai, shalom. Como é no inglês? Peace of the Lord. Tá certo? Eu não sei. Paz do Senhor em inglês? Eu não sei. Não sabe, homem? Também não. Pronto, então nós dois estamos igual. Shalom, Adonai, a minha lealdade, no meio do Garabá, a bichos morais para vocês, a minha da beta carinha aí. Traduza. Mancava, deixei alguma coisa aí. Obrigado. Obrigado. Traduzir.